Eis que você tem que entender, Cris, que quando Deus quer fazer, você não pode impedir. Shiramanaya. Merei shiribio, eu querer mais. Ei, tchutimanaya. Tem coisas que tem que acontecer. É para que ele possa fazer um mover que você ainda não tinha feito. Toramanai, chiquibidio, torobanacho. Você vai entender o que ele está trazendo para você. E eis que ele que dá ordem. Eis que ele que é o dono da vida. E eis que é o dono da cura. Só ele pode fazer o mover. Não há médico, não há doutor, não há remédio, não há nada. Apenas uma ordem será dada por ele. Somente ele, só ele, pode fazer aquilo que o coração generoso procura. Seja sábia, descanse seu coração no Senhor, que ele sabe o momento certo de agir. E está chegando a hora. E você tem que entender a grande hora que quando ele determina, ninguém pode impedir. Receba algo que vem do alto, que só ele pode entregar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alegra no Senhor, porque ele que é a sua alegria. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Quero agradecer aqui de coração a alguém e quero também aqui comunicar mais alguém que faz parte do nosso movimento com a gente. Quero apresentar alguém que vai também fazer parte desse movimento e fazer parte da nossa equipe. Ela, uma mulher forte, uma mulher extremamente poderosa, mas não se via com poder, não conseguia se ver, porque simplesmente não conseguia ver o reflexo do espelho, pois há muito tempo não se olhava e não se fazia pergunta e não se observava. Ela, que precisa viver uma frequência de energia positiva. E por conta disso, ela vai viver conosco o movimento, para que possa trazer transbordo para a vida de vocês, junto com a gente. Eu quero aqui agradecer pelo grande movimento que também vai fazer parte do nosso mover, a nossa mentora maravilhosa, Daniele Ceruti. Eu quero agradecer pela sua vida. Muito obrigado por Deus ter colocado você no meu caminho. Eu agradeço a Deus, porque é pelo que você esteve, pelo que você está passando e pelo que você passou, Deus colocou você na minha vida. E hoje, ela faz parte da nossa equipe como mentora, como minha assistente, como alguém que vai transbordar também na vida de vocês através do movimento da frequência. Pois é uma mulher que também tem um drive e precisa esse drive ser acionado por Jesus todos os dias, através do movimento da frequência. Seja bem-vinda, Daniele Viana. Eu gostaria que você se apresentasse como uma mentora, líder. Oi. Saminha, é Daniela Ceruti. Oi. Essa Dani que está aqui é a outra. É Ceruti mesmo, eu falei Isso. quem? Você falou Daniela Viana. Não, a Dani que está aqui é a outra, é. É Ceruti. Isso. Então, a Dani, ela estava na reunião até agora, daquela reunião do Zoom, da mentoria. Ela só está dando janta para os filhos dela e ela já entra. Assim que ela entrar, ela me avisa, aí nós podemos abrir para ela se apresentar. Tudo bem? Ela acabou de me avisar aqui no WhatsApp. Tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu dei honra para quem tem que ter honra. Para você dar honra a alguém, você não precisa ela estar presente. Você só precisa acionar para as pessoas que elas são importantes. E eu quero aqui dizer para você, qualquer pessoa que está aqui, se você
viver essa frequência junto com a gente, você pode também fazer parte da nossa equipe. Basta você se doar, se entregar, mostrar verdadeiramente que o seu propósito é ligado ao nosso. Porque aqui tem um princípio. Princípio esse de viver uma frequência de realidade de verdade. Mas você tem que estar pronto para levar lapada. Você tem que estar pronto para receber o chumbo grosso. Você tem que estar pronto para ir para a guerra e segurar a espada poderosa que se chama a palavra do Senhor. Se não estiver pronto para segurar essa espada, não tem como viver a frequência de 24 horas, porque é o que nós vivemos. É a frequência de 24 horas que não para. Não tem como parar. É impossível. E eu te convido, mostre que você quer transbordar. Mostre que você quer fazer parte desse movimento com a gente. A editora Soares será uma editora que andará no mundo inteiro. Arabarás, tiripioto, kidminache, richo mai, o kimidei, o mandei-racio, iripachere, mandecato, me debrache. Eis que quem me falou não foi eu, não é minha carne, mas sim Cristo que reina dentro de mim, na minha alma. Iripitipanaia tebadacho, irimeaio codinência. Eis que eu estou dizendo aqui para vocês que o meu coração queima. Algo que vai acontecer no mundo inteiro. Vai explodir um planeta diante de muitos e muitos vão ver o que a editora Soares irá fazer. Porque não é a editora Soares que manda. É Cristo que reina sobre essa editora. Ei lá transbordar na vida de muitas pessoas. Porque Jesus me convidou. E eu não olho para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, nem olho qualquer situação. E eu não vou me reter em momento algum, porque Ele me colocou diante desse movimento. E eu não vou desistir. E não tem mais volta. Eu resolvi viver o que muitos não fizeram. E eu irei fazer para a honra e a glória do meu Deus. Amém? Muito obrigado pelo carinho. Obrigada pela oportunidade. Mas agora eu tenho necessidade de pedir a alguém que tem um conhecimento do Espírito Santo e entende o que eu estou dizendo. Ele que está aqui e sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo. O Reinaldo é um homem que tem conexão direta com o Espírito Santo de Deus. Vai trazer uma mensagem e vai falar e trazer a mensagem que Cristo quer revelar hoje aqui para nós. Fique à vontade, querido. Traga a mensagem e faça transbordar na vida das pessoas. O Senhor lhe permite que essa honra seja dada a você. Amém. Amém. Boa noite, Selminha. Mais uma vez, boa noite àqueles que eu já cumprimentei e àqueles que chegaram após. Que Deus abençoe a todos. É uma honra poder compartilhar algo de Deus nesse momento. No livro de Jó, há uma palavra que Jó fala com um coração, eu creio que tão quebrantado, depois de ter passado por aqueles anos de luta, que a gente lê o livro de Jó, parece que foi algo assim que aconteceu em poucos dias ou poucas semanas. Não, aquilo durou muito tempo. Todo aquele sofrimento de perder todos os bens, depois perder os filhos, a desilusão da esposa diante da fé, né? E, finalmente, quando ele vê que tudo aquilo havia um propósito maior da parte de Deus, porque o próprio Deus fez com que tudo que ele perdesse, ele recebesse em dobro depois. Ou seja, Deus tem algo
maior para nós do que nós mesmos imaginamos. E tem uma coisa que ele fala para Deus, ele diz: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus tem todo o poder. Não há inimigo à altura de Deus. Há pessoas que colocam, né, fantasiam coisas que parece que Deus, para derrotar o diabo, ele se esforça, ele tem que soar. Não, nós é que suamos, nós nos esforçamos, porque nós somos limitados. Nós somos dependentes. Deus não depende de ninguém, ele é soberano, ele é absoluto. Para Deus não existe coisa grande ou coisa pequena. O que para mim é grande, para ele não é nada. O que eu considero impossível, ele realiza apenas pelo desejo dele, não precisa sequer de uma palavra de criação, como ele criou a terra, criou os seres viventes pela palavra. Não é nem necessário isso, basta o querer dele para fazer o impossível acontecer na minha e na tua vida. Então eu quero pedir a você, nessa noite, creia que Deus tem planos para a tua vida. Amém. E que não há ninguém. Aliás, quando eu coloco ninguém, não há força externa. Porque Deus, ele te convida, Deus não te obriga. Deus não pega você à força e fala, você vai vir querendo ou não. Deus, ele te convida, ele estende a mão para você e diga, vem, segura na minha mão, caminha comigo. Eu estou realizando uma obra, como Jesus falou, né? O Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele convida a mim e a você para fazer parte dessa obra que ele está fazendo. E essa obra envolve o transbordo, envolve o derramar de bênçãos através da tua vida para outras pessoas. E é essa a intenção desse grupo, é essa a intenção dessa mentoria. Que cada pessoa venha a transbordar, venha a ser algo, não para se encher apenas, mas para estar cheio a ponto de você sair para os outros. Como Jesus disse no Evangelho de João, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, só pode fluir aquilo que tem. Eu só posso transbordar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, Deus quer te encher, Deus quer colocar a palavra dele de maneira viva em você, não apenas uma palavra de conhecimento, uma palavra que você capta com a mente, mas uma palavra que se torna viva, porque o verdadeiro evangelho só é evangelho através do Espírito do Evangelho. E esse Espírito tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Evangelho sem Cristo, evangelho sem a verdade, é apenas um subterfúgio que pessoas encontram, às vezes até para fazer o mal. Mas o verdadeiro evangelho, ele traz o bem para você. Ele traz o bem para todos aqueles que querem esse bem do Senhor. Deus quer te abençoar. E Deus usa. Cada vez que eu vejo a Selma, eu me lembro de que aquilo que nós lemos na Bíblia, né? Que Deus usa as coisas loucas desse mundo. Essa maneira extrovertida, né? Essa baianidade linda que ela tem, né? Ela transmite vida, sabe? O sorriso dela faz qualquer pessoa que a pessoa pode ter acabado de assistir aquele filme triste, sabe, que as lágrimas estão rolando, olhou para a Selma, passa a rir também. E Deus usa pessoas assim, que às vezes até confundem. Eu creio que a Selma já falou aqui quantas vezes ela foi confundida e até mesmo desprezada, né? Até mesmo xingada, né? Pessoas que não aceitaram essa maneira dela expor
Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer, como ele quer, e ele não deve satisfação para ninguém, porque ele é Deus. E a Selma se colocou como serva, se colocou nas mãos dele, assim como o Israel. O Israel, ele está nas mãos do Senhor antes do nascimento. Né? O Israel, muitas vezes, eu brincava com ele, Selma, até na igreja, quando ele ia falar alguma coisa, eu falava, você cala a boca, que nem planejado você foi, você veio intrometido. Porque a Neide ficou grávida do Israel, quando estava evitando. Ela estava usando métodos anticoncepcionais e, mesmo assim, engravidou. Né? Então, desde então, nós já passamos a consagrar, não só como já tinha consagrado nossa primeira filha, consagramos também o Israel a Deus. E o Israel, ele sempre nos surpreendeu. Tá? E hoje eu falo isso porque eu sei que ele tem maturidade para que isso não mexa com ele, não venha a querer exaltá-lo, porque ele sabe que toda a glória é para Jesus. Mas ele sempre nos surpreendeu de como Deus o usava desde criança. Eu me lembro uma vez que eu recebi um missionário e ele nem conhecia o Israel ainda. O Israel nem tinha... Eu tinha chegado mais cedo na igreja. O Israel ia vir depois com a Neide. E aquele missionário virou para mim e falou, olha, presta muita atenção, porque Deus está colocando uma criança na tua vida. E essa criança vai trazer muitas bênçãos para você. Ela vai te ajudar de uma maneira que você nem imagina. E a partir dali eu comecei a prestar um pouquinho... Eu fiz que nem Maria, né? Mãe de Jesus. Guardei no coração. E a partir dali eu comecei a prestar mais atenção nisso. Então são pessoas que se colocaram nas mãos de Deus. A Cibele. Meu Deus do céu. Essa gaúcha. Essa colorada. Aqui é Corinthians, viu, Cibele? Né? A gente vê como ela transborda amor. A Aninha, meu Deus do céu, parece um anjo cantando. Né? Apesar que eu nunca ouvi um anjo como um ser espiritual cantar, mas eu imagino que se cantar é igual a Aninha. Graças. Sabe? Maravilhoso. Pessoas que se colocaram nas mãos de Deus, o Miguel. Então, há pessoas que Deus usa para nos abençoar. Os dons são dados, e todo dom é usado para abençoar o próximo. Não existe dom que é apenas para si mesmo. Não existe dom egoísta. Todo dom ele é usado para abençoar alguém. Transbordo. Tá? Exatamente. Então, essas pessoas que estão aí estão nas mãos do Senhor. Amém. E eu me coloco como um aprendiz diante de todos eles aqui, para aprender a transbordar, porque Deus quer isso de mim também. Amém, Selminha? Era isso que eu tinha para passar, minha querida. Desculpa interromper você bem na hora que você está se alimentando, porque eu sei a correria de você, Israel, Cibele, Aninha, né? Vocês... Eu costumo falar... Também, eu costumo falar, Cibele, que vocês batem o escanteio e tem que correr para cabecear. Vocês fazem... Não é fácil não, hein? Não é fácil, mas vale a pena. Aproveita cada segundo, né? Exatamente, vale a pena. Obrigado, querido. Deus abençoe vocês. Maravilhoso. Amém, querido Reinaldo. Glória a Deus. Graças eu dou ao nosso Senhor Jesus Cristo por existir pessoas com tanta sabedoria e com tanto amor como você, Reinaldo. Obrigado, querida. Parabéns, obrigada pelo seu carinho. Obrigada por estar sempre presente aqui conosco. Amém. E marcando a presença de Cristo, né? Porque quando nós estamos com o Espírito Santo acionado dentro de nós, nós estamos trazendo a presença de Cristo. E isso é o que nós temos que ser aqui nessa terra. Levar a presença de Cristo aonde nós estivermos. É verdade. Porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E é isso que Ele quer de nós. Seja luz nessa terra. Amém. E você é uma luz poderosa. Fique à vontade. Nós precisamos de você e nós dependemos de Deus para viver essa frequência. Amém? Amém. E valeu, eu meu preciso querido. de vocês também. Amém. Amém. Agora eu vou passar para a nossa querida escritora Cibele para dar continuidade
das aulas, essa aula que é o terceiro dia hoje. É isso, Sibeli? Procede? Procede. Procede. Hoje a gente vai falar sobre bloqueios. Eu estava conversando antes. Essa aula sobre bloqueios eu não havia inserido na primeira turma, mas senti de Deus em trazer, porque muitas vezes os bloqueios eles te impedem de avançar, sobretudo na escrita, sobretudo em algum projeto de vida, né? Quero abrir rapidinho. Alguém quer se apresentar? Os novos aqui querem abrir a câmera? Eu vi aqui David, seja muito bem-vindo. Primeira vez, eu acho, conosco, né, David? Sim, primeira vez. Boa noite. Boa noite. Noite. Seja muito bem-vindo. Tu vieste a convite de quem? Eu estou num grupo aqui que era dos 12K, de web designer, eu acho. Aí eu cliquei no link lá para ver. Que bom, fico muito feliz. Seja muito bem-vindo, viu? Somos uma família. Ah, olha aí, obrigada, Helder. Olha o Helder lá. Deixa eu ver quem mais que é novo aqui, gente. A Juliene, acho que é a primeira vez também. A Diva Nilza. Eu vou. Tá aberto. Boa noite, Juliene, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Seja muito Obrigada bem-vinda. pela recepção. Tá. Eu vim através de uma amiga, que eu estou no pior ano, e ela me indicou vocês, porque eu tinha um projeto de estar lançando o meu livro amanhã, mas a procrastinação, como você vai falar de bloqueios, Vou falar me impediu. do IPX. Me Pessoal, eu impediu sabia de que a mensagem era para todos, inclusive para mim, viu? Aí ela me falou, eu conversando com ela, porque amanhã eu faço aniversário e eu queria estar lançando amanhã. Porque depois a gente conversa, não quero atrapalhar os Não tem outros. problema, não. Depois tu me chama no Atrapalhar os WhatsApp e a gente outros. conversa assim. Vai Tá. ser uma benção. Seja muito bem-vinda, viu? Aí ela me Arlete. indicou vocês. Que bom. Obrigada. Somos uma família em Cristo. Né? Arlete, seja muito bem-vinda. Tatiana, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais que eu não conheço ainda. A Mônica, fecha a câmera. Mônica, boa noite. Dani Ceruti, oficialmente da equipe. Uhul! Uhul, Cris, boa cadê noite, a gente. equipe está crescendo. Desculpa o atraso aí, mas é que eu já começou a loucura, já estava em outra reunião com as meninas da mentoria do Checkmate, então por isso que eu acabei atrasando aí. Tá? Uma boa noite a todos aí. Muito feliz por fazer parte da equipe aí. Agradecer a Deus por essa oportunidade e contem comigo aí para o que precisar. Tamo junto. Deixa o WhatsApp ligado de madrugada, que é lá que eu vou te chamar. Pode deixar, pode deixar. Não, hoje já até avisei o marido. Hoje, 3h da manhã, o WhatsApp. Ontem eu não consegui, mas hoje eu vou. É de madrugada mesmo, né, Cid? É de madrugada, né, Aninha? É o melhor horário. É na madrugada que as coisas acontecem no time de Selma Soares. Uou. Gente, muito feliz em tê-los aqui. Eu quero fazer uma breve oração bem rapidinha, assim, para agradecer cada um de vocês, entregar esse momento a Deus, né? Repreender toda e qualquer obra contrária que queira aí se pairar. Em nome de Jesus está repreendido. Feche seus olhos agora, bem rapidinho. Senhor Jesus, nós te entregamos essa reunião, entregamos cada pessoa que está aqui agora, Deus, que caia por terra todo e qualquer mal-entendido, intenção contrária, toda e qualquer coisa que quer chamar a atenção, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que a mensagem ela chegue no coração, que ela seja realmente algo que as pessoas precisam realmente desbloquear, que os livros possam sair de cada um deles, ó Deus. Essas joias raras, pedras preciosas que existem lá dentro de cada um, Deus, que ela venha aflorar nesse momento, ela e ele, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, possamos aprender, compartilhar e dividir o que nós sabemos, Deus. Essa reunião é tua. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Amém. Então, peguem papel e caneta na mão, vamos falar sobre bloqueios, gente. Eu vou depois relembrar, se você quiser saber da primeira e da segunda aula, Israel fez o resumo, as aulas elas são gravadas, tá bom? E aí você pode verificar com Israel sobre acessar as aulas, tá bom?
A gente está nesse projeto do MVP, mas se você não é PLD, não tem problema e quer lançar o seu livro, dá tempo ainda, tá? Vamos falar sobre a descoberta dos bloqueios. O bloqueio, ótimo, né? O bloqueio número 1, gente, é o bloqueio de aprendizagem. Anotem aí. Aprendizagem. Vocês têm noção de qual é o bloqueio de aprendizagem? Quando que ele desencadeia? Quando que ele se instala no nosso ser? Alguém sabe, não? Como que você adquire um bloqueio de aprendizagem? Quando você está lá na primeira, segunda série e alguém fala assim para você, mas como que você não sabe ainda? Por exemplo, número 8, ou falar o número, falar a letra R, né? Que muitas vezes o R é difícil para criança. Muitas vezes ele se instala, não é pelos pais, muitas vezes ele pode ter se instalado em você através dos professores, através de algum coleguinha, através de alguma humilhação que você tenha passado na escola. Através de um momento em que você possa ter sido reprimido também, sabe? Passar alguma vergonha na escola, normalmente na escola, na creche, ou talvez com colegas que sabiam algo mais que você. Depois a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Bloqueio de autoimagem, anotem aí. Normalmente o bloqueio de autoimagem ele se dá com o pai, figura paterna, normalmente. Israel, se tu quiser me corrigir, eu sei que tu domina mais do que eu sobre os bloqueios, tá? Mas eu vou... Acho que a palavra figura paterna está mais correta do que o pai, porque todo mundo tem uma figura paterna. Às vezes a figura paterna é a mãe. Perfeito. Mas a figura paterna é o que normalmente gera esse bloqueio. Isso mesmo, Ediane, um tombo que você tenha passado, isso acarreta um bloqueio de aprendizagem. Então, a gente vai aprender hoje a ressignificar os bloqueios que a gente conseguir citar, a gente vai ressignificar, tá? Talvez, possivelmente, com certeza, não vai dar para falar sobre todos eles, amanhã a gente vai concluir. Mas os de hoje, a gente vai ressignificar. Por isso que é muito importante a gente anotar os bloqueios, depois a gente vai fazer uma tarefa, tá bom? Caiu na aula. Isso aí. Terceiro bloqueio, bloqueio criativo. Muitas vezes tu não te acha criativo, muitas vezes tu é bloqueado, tu não consegue te concentrar para buscar o teu lado criativo. Isso é um bloqueio, gente. Se tu tem alguma dificuldade de imaginar as coisas, sabe? Na hora do boot, assim, por exemplo, a gente faz um boot que é uma visualização, uma mentalização. Se você não tem algum bloqueio, você não consegue visualizar um jardim, ou um céu, ou alguns animais. Observa isso. Isso acontece muito por falta de atenção dos pais. Isso. Falta de atenção, de carinho, de afeto dos pais. Vai me ajudando aí, isso mesmo. Muito obrigada. Complexo de inferioridade. Anota aí. Outro bloqueio, tá? Eu posso falar disso com bastante propriedade. Eu tinha isso até há muito pouco tempo atrás, de inferioridade. Muito também ligado ao não merecimento, né? Muito ligado à escassez, né, Israel? Sim. Isso gera muito, e esse é muito gerado pelos P's. Pais, padres, professores, pastores, são os P's da vida. Né? Esse pode ser gerado por qualquer um dos P's. Isso mesmo. Outro bloqueio, gente. Bloqueio de críticas. Quando você não consegue escutar uma crítica, quando você age de forma compulsiva, brigando mesmo, não aceita críticas, não consegue entrar em discussão, não consegue defender uma tese ou um ponto de vista. Outro bloqueio, bloqueio de culpa.
Esse é um bloqueio, gente, que normalmente as mães têm. Tem que ressignificar todo tempo. Ah, não tenho muito tempo para o meu filho, ou eu trabalho demais, ou enfim, né? Mãe tem sempre um bloqueio de culpa, assim. Eu tenho uma aluna, inclusive, que ela é psicóloga, e ela está desenvolvendo um trabalho belíssimo sobre isso, sobre a culpa das mães, assim, né? Da mulher em si. Isso é um bloqueio, a gente não pode carregar culpa, nós somos livres e libertos, fomos, né? Livres e libertos através aí da cruz, então não devemos carregar nenhum bloqueio. Uma das coisas também que remete à culpa é quando uma pessoa tem aquela saudade que dói. Normalmente é por algo que ela acredita que deveria ter feito e não fez. Então, por isso gera a saudade. O luto também, quando ultrapassa de 6 meses, normalmente tem muito a ver com culpa. O luto, muito bem. Outro Velho, bloqueio. Eu só perdi o primeiro e o segundo. Eu caí, a minha internet caiu. Eu perdi o a primeiro. internet, eu entendi que você tinha caído na escola, desculpa. Não. Aí eu botei, não, foi a net. Aí eu perdi o primeiro e o segundo. Só replica para mim, por favor. Claro, deixa eu voltar aqui. Primeiro, eu vou digitar aqui no chat. Eu vou digitar tá no chat todos. Tudo bem? Pode ser assim, Diane? Pode, querido. A gente falou sobre complexo de inferioridade, falou sobre crítica e falou sobre culpa. Agora a gente vai falar de um bloqueio, gente, que a gente poderia ficar horas. E muitas pessoas não sabem, mas é bloqueio. Vou falar disso muito seriamente e isso, inevitavelmente, ele vai interferir sobre o teu processo de escrever o livro. Bloqueio de depressão e ansiedade. Sibeli, mas não é. Depressão é uma doença. Gente, quando a gente trata o bloqueio, ele inibe a doença. Ele trata a doença. E geralmente eles são causados pelo quê? A depressão e a ansiedade? Então, existem vários pontos que podem causar. Essa é, vamos dizer assim, oficialmente a minha especialidade, né? É isso que eu trabalho. Por isso que o Israel está dividindo. Então, eu vou conversar muito com você, Israel. Tá ótimo. Israel é terapeuta, para quem não sabe, tá, gente? Tinha consultório antes de vir para o digital. Existe tanta possibilidade, né, de questão até mesmo nutricional, e também existe a questão almática, ou seja, a da alma. Começa na alma e atinge o corpo. Então, pode ser questão nutricional também, algo que às vezes algumas pessoas esquecem. A questão nutricional ela está envolvida, sim, com depressão, com ansiedade, com pânico, enfim, com diversas doenças. Mas não anula a doença almática, não anula o impacto que a alma causa, que pode ter vindo por trauma, fobia, pode ter vindo por um excesso de sofrimento contínuo, pode ter vindo até por uma situação que aparentemente é boba para nós, mas ela foi interpretada de uma forma que gerou esse trauma psicológico ou emocional. Eu percebo que a minha reverberou mais, Israel, depois que eu fiz a retirada da tireoide. Em 2017 eu tive um câncer de tireoide, e depois que houve essa retirada, eu sei que os meus níveis de hormonais, eles baixam todos, né? Eles somem praticamente. Influencia. E eu tive um mês, o médico deixou eu sem a medicação, e eu tive, assim, síndrome de pânico, que aí eu cheguei no médico, ela, não, é proveniente da falta da medicação do hormônio, porque você vai fazer o iodo. E depois disso, eu fiquei por muito tempo com aquele nó na garganta, sabe? Só por muito tempo. Agora que eu estou ressignificando muita coisa e está melhorando e tal. Mas uma coisa não anula a outra. A parte nutricional não anula a parte psicológica, o tratamento psicológico. E o tratamento psicológico não anula o tratamento nutricional. Os dois devem andar lado a lado. Bom? Entendo. Vamos seguir aí? Depois, se for o caso, a gente foca um pouquinho mais dele. Bloqueio de escassez, gente. Eu falei com uma aluna ontem, que eu já atendi, e ela falando para mim, olha só, ela tem 39 anos, gente, 39 anos, e o bloqueio de escassez, ele foi ocasionado na vida dela a partir dos 5 anos de idade, que ela tomou ciência disso, porque o pai e a mãe dela diziam assim para ela, isso não é para você. Você não pode, e não é que não tinham condições, eles até tinham, gente, mas o bloqueio, o medo de não ter, de repente, o alimento ou algo para pagar uma conta ou algo assim, eles dividiam essa escassez, eles instalaram bloqueios em todos os filhos. Resultado, ela até os 38, ela tem 39, então até ano passado ela nunca tinha tido um carro zero. Por quê?
porque o pai dela dizia para ela assim, ó, isso não é para você um carro zero. E embora ela tenha se formado, faculdade, MBA, pós, tem uma condição interessante, ela não se achava merecedora, o bloqueio estava ali instalado nela. Aí você me pergunta, Sibeli, o que tem a ver isso com o livro? Muito a ver. Ela não conseguia, sabe aquela mentalização onde eu falo para você, se veja vendendo seu livro para 1 milhão de pessoas, se o seu livro está chegando agora para quem precisa ler ele. Ela não conseguia fazer isso. Ela não conseguia se ver uma escritora e um dia com um livro físico autografando o livro. Ela não conseguia se ver morando numa bela casa, ela não conseguia imaginar. Tamanho o bloqueio de escassez. Então, gente, o bloqueio de escassez, ele pode ser instalado pelo teu chefe, pelos teus pais, pela tua família. Me corrija aí, Israel. Ele pode ser instalado em qualquer fase da tua vida. Até por amigos. Por amigos, muito bem. Até por clubinhos, assim, né? Aqueles grupos de amigos, né? Que você daqui a pouco não participou por algum motivo. Então, até na igreja, gente. Então, bloqueio de escassez vai te levar a não romper na escrita também, na parte literária também. Não é só em outras áreas, é em todas as áreas. Isso é muito sério, gente. O não merecimento, aquela coisa de escassez, assim, você tem que largar a mão disso. E a gente vai fazer depois um exercício para que você possa romper. E essa noite, eu desejo, em nome de Jesus, a gente vai fazer uma oração depois poderosa para que Deus ele venha libertar de todos os bloqueios citados hoje à noite, tá? Bloqueio, vamos lá. Oi? A Mônica quer fazer uma pergunta. Oi, Mônica, pode falar. Só para ser direta, Mônica, tá no mudo ainda, tem que tirar do mudo. Mas pedir para ser direta que nós não estamos mais com muito tempo, tudo bem? Foi mal, desculpa aí. Tá me ouvindo? Estamos sim. Ô, Sibeli, quando você falou aí do bloqueio, né, e você mencionou, de certa forma, tem uma grande porcentagem de influência dos pais, né? Então, essa questão acho que é um problema que todos os filhos passam, no âmbito geral, né? Porque, por exemplo, aqui em casa, os meus pais, eles são praticamente contra tudo que eu comento com eles e compartilho, né? Eu poderia pensar, pai, eu quero comprar uma moto. Rapaz, eu tenho noção da missa que eles reservam para mim. Então, assim, não sim, denigrir, mas, assim, eu acho assim, que é um problema assim, que todo lar tem, né? Porque, queira ou não, a gente sabe que os pais sempre querem o melhor para os filhos. Só que muitas vezes acaba atrapalhando. Só queria complementar isso daí, porque é uma lógica. Então, gente, eles não podem te dar, Mônica, porque eles não tiveram esse ensinamento. Então, que bom que tu estás aprendendo e tu vai aprender o que significa ressignificar, que é colocar uma outra imagem sobre esse bloqueio, é tu romper a partir dali, ou seja, a partir de hoje, ó, 25 de agosto de 2021, 21 horas e 18 minutos, eu vou romper o bloqueio que eu tenho. Tu vai aprender a ressignificar nessa noite, tá bom? A gente vai no final. Vou contar 3 coisas muito importantes referente a bloqueio, que às vezes as pessoas não levam em consideração. A primeira, bloqueios feitos pelos pais, por professores, por padres, pastores, tá? Normalmente, eu vou nem falar de padres e pastores, eu vou falar de mais pais e professores. Eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento. Eles deram o melhor deles. Tudo que eles fizeram, até mesmo quando fizeram besteira, foi com amor, com o objetivo de fazer o melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Nunca tenha mágoa nem nada deles. Não estou falando que você tem, estou só apontando, tá bom? Isso é geral. Segundo, tá? Não importa o que fizeram com você. Não importa. O importante é o que você fez com o que fizeram. Como você significou aquilo na sua vida. É como você interpretou o que gera bloqueio, não o que fizeram. O que fizeram não é tão importante quanto o que você interpretou com o que fizeram. Tá? E todos nós temos uma interpretação. Quando acontece algo para uma criança de 5 anos, a sua mente interpreta como uma criança de 5 anos até hoje.
Hoje, talvez com 30, 40, 50, você vai interpretar igual uma criança de 5 anos, porque a sua mente significou daquela forma. E o nosso cérebro, ele não tem uma cronologia referente a isso. Ele não separa as coisas cronologicamente. Ele ainda mantém a interpretação da época. Por esse motivo é que, às vezes, nós mantemos um bloqueio que, às vezes, parece bobo. Às vezes, um não que seu pai falou para uma bala gerou um bloqueio. Mas foi só um não para uma bala. Só que você interpretou aquilo de uma forma que gerou um bloqueio. Certo? Sim? Oi, eu? Pode continuar. Tá. Isso. Bloqueio de erro, gente. O medo de errar. Isso é um bloqueio. Normalmente, o medo de errar, ele se dá se você já teve uma traição. Tanto se você traiu, quanto uma pessoa traiu você. Ele se dá pelo fato de uma frustração no trabalho. Complementa aí, Israel. Ele se dá por uma frustração na escola, frustração entre amigos. A palavra é frustração. Isso. Ele se dá por alguma coisa que você não rompeu, né, Israel? Exatamente. Normalmente, o medo de errar se dá muito quando, principalmente na infância, quando o pai chega para o filho e fala: pô, você só faz merda, viu? Oh, você não presta para nada. Então, ele tem medo de errar para não tomar essa acusação do pai. Né? Isso pode acontecer também na fase de controle dos esfíncteres anais, né? Quando a criança está começando a segurar o cocôzinho. Que é exatamente isso também. A criança começa a ficar com medo por conta do pai toda hora ficar falando, né? Oh, ele chega perto, ele não consegue segurar, ele está usando fralda, né? Nossa, que cheiro horrível. Então, ele acha que ele só faz merda, que ele é aquilo que ele faz, porque ele ainda não consegue segurar os esfíncteres anais. Então, isso também pode gerar o medo de errar, pode gerar o bloqueio do medo de errar. Perfeito. Eu tô só olhando a minha lista. A lista ela é muito, muito longa, tá? Eu vou falar mais um ou dois e a gente vai começar a fazer a dinâmica, porque a gente só tem mais 8 minutinhos. Eu vou jogar aqui a lista só para o pessoal ter noção, tá bom? Tá. E aí depois a gente vai falar, eu acho que eu vou falar sobre... Eu tô dando uma lida aqui, qual que eu vou falar? Eu acho que eu vou falar mais 2 que são muito importantes, tá? Eu vou falar sobre procrastinação e sobre rejeição. E todos os outros, religiosidade, bloqueio sexual, entre outros, a gente deixa para amanhã, tá? Mas eu acho que procrastinação cabe a gente falar aqui por conta, sobretudo, do livro e da rejeição também. O que é procrastinação? A gente já é muito sabido, né, gente? Procrastinação é deixar para depois, é não elencar prioridades. É deixar o que precisa ser feito para amanhã. Isso é procrastinação. Não significa que você não possa adiar o teu... Olha ali, ele listou ali, ó. Não significa que você possa adiar o teu compromisso, a tua meta, né? Nada disso. Significa que você não está fazendo o que precisa ser feito. Isso é procrastinar. Fazer alguma coisa que você possa ser prejudicado por isso, entendeu? Isso é procrastinação. Ah, Sibeli, eu posso entregar o livro até tal data. Aí tu vai lá naquela data começar a fazer. Gente, procrastinou tanto de tempo para... Isso é procrastinação. Agora, ó, Sibeli, eu não pude entregar, aconteceu isso, vamos adiar nosso lançamento, tá tudo bem. Isso não é procrastinação, entendeu? Agora, tu ter a oportunidade de fazer algo e não fazer, e te prejudicar por conta disso, aí é procrastinação. Quer complementar, Israel? Não, foi perfeito. Né? A procrastinação, na verdade, ela é um bloqueio que é gerado com o passar do tempo. Ela dificilmente tem alguma coisa que impacta e te torna um procrastinador. Normalmente, é muito, por exemplo, as pessoas que você admira, você vê elas procrastinarem e você acaba seguindo esse exemplo. Vamos falar de rejeição, gente. Rejeição é muito sério isso. Porque eu já fui rejeitada na minha vida e não consigo amar o meu esposo. Eu não consigo amar o livro que eu estou fazendo. Eu não consigo amar a escola que eu estudo. Eu não consigo amar o curso que eu fiz. Eu não consigo me dedicar com amor e carinho. Eu não faço aquilo com maestria, com excelência. Tudo por conta da rejeição. Eu faço de qualquer jeito. Isso é rejeição. Isso é muito sério, gente. A gente não percebe. A gente, hoje em dia, nós vivemos em modo automático. Piloto, né? Automático, quão é difícil, e eu me incluo nisso. Nossa, como é difícil eu sair do piloto automático. Do famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Do digitar de olho fechado, de fazer as coisas por automático. Então, que a gente possa entender que
Deus nos amou e que você não é rejeitado, ao contrário, Deus sonhou contigo. A gente vai aprender a ressignificar hoje de noite, tá? Toda a tua essência, todo o teu jeitinho de falar, jeitinho de ser, defeitos, se eu sou gordinho, se eu sou magrinho, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou ruivo, se eu uso óculos, se eu não uso óculos, se eu tenho tal jeito de falar, se eu como mais, eu como menos, se eu sou mais sábio em alguma coisa, tá? Ou se eu não entendo muitas coisas, enfim, do jeito que você é amado por Deus. E se aconteceu alguma coisa que você foi rejeitado, a gente vai romper nessa noite para que o teu livro ele saia, ele flua, sabe? E que você possa jogar no rio realmente tudo aquilo que te impede de romper, tá bom? Exatamente. Israel, por favor, quer falar? Não, rejeição, ele vem... na verdade, a rejeição, ela pode vir um pouco depois, mas a maioria das vezes ela vem quando a pessoa ainda está na barriga da mãe, né? Quando ela se sente normalmente rejeitada, a mãe enxerga algum problema, ela enxerga que vai ter problema, seja na gravidez ou após, por exemplo, preocupação financeira, preocupação com a saúde. Então, o que acontece? Toda preocupação gera, o sangue começa a circular mais rápido, o que acontece? O útero dá uma pequena diminuída. Essa diminuída aperta o feto, aperta o bebê ali dentro da barriga da mãe. Então, o que o bebê percebe? Toda vez que ele se mexe, a mãe lembra que está grávida, lembra da preocupação e acontece esse efeito de apertar. O que o bebê percebe? Toda vez que eu me mexo, o meu mundo, porque o mundo dele é só aquilo ali. Então, meu mundo fica menor, meu mundo está me rejeitando. Então, eu vou me mexer o menos possível. Então, a pessoa começa a ter medo de fazer alguma coisa e se sentir com o mundo apertado, com o mundo, sabe, cada vez menor. Então, isso é feito desde a época que ela está na barriga da mãe, e depois que ela nasce, ela começa a ter essa interpretação de mundo. A interpretação de que quanto mais eu apareço, quanto mais eu me mexo, quanto mais eu me mostro, maior a chance do meu mundo ficar mais apertado. E isso gera um medo de rejeição. Muito bem. Show. Eu fico abrindo um monte de tela aqui, não acho o bonequinho. Posso dar um recadinho que eu aprendi com o Pablo? Voltando ali na procrastinação, o Pablo fala muito que a gente procrastina porque a gente foi mal, a gente não sabe reconhecer recompensas. Na infância, muitas vezes, um pai, um professor, alguém promete alguma coisa e acaba não cumprindo com a gente. Então, a partir disso, a gente acha que eu não tem por que eu estar fazendo, cumprir a meta, porque eu não vou ser recompensada por isso. Então, também é um fator que leva a procrastinar. O não acreditar que existe recompensa para fazer aquilo que está se deixando de ser feito. Perfeito, principalmente quando é a longo prazo, porque nós temos uma mania de imediatismo. O vício gerado em açúcar, inclusive, gente, é exatamente por isso. A pessoa, o vício o açúcar, ele gera uma recompensa orgânica imediata, que é a energia. É uma energia que consome rápido, igual fogo de palha, sabe? Igual queimar um papel. Então, é uma energia que vem rápido. Só que o corpo gosta dessa energia. Então, por isso, inclusive, gera vício em açúcar. É uma recompensa rápida para o corpo. Segredo, tá? Um segredinho, principalmente para quem está fazendo o livro. A cada capítulo ou a cada página escrita, se recompense com alguma coisinha pequena. Sei lá, uma balinha, um café. Gosta de café? Toma um balinho de café. Olha, só posso tomar quando terminar a página. Então, você faz micro-recompensas a cada micro-resultado. E a tendência da procrastinação diminui bastante. Muito importante isso, comemorar os micro-resultados. Se eu quero perder 10 quilos, gente, eu não vou comemorar só os 10, eu vou comemorar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Se eu quero escrever um livro com 50 páginas, comemore 5 páginas. Tu rompeu já. Olha só, tu já rompeu, tu já começou. Mônica, parabéns, escreveu o primeiro capítulo, já rompeu. Comemora isso. Demorou quantos dias para conseguir? Conseguiu! Edna, conseguiu acabar o livro, Edna. Bora comemorar. Agora é detalhe, é só eu achar uma minhoca. Capa. Engraçadinho, muito bonito, né? Gente, mas se quiserem perder peso, não vão comemorar com doce, tá bom? Por favor. Sejam coerentes com a comemoração com o micro-resultado de vocês, né? Helder, comemora. Tirou foto, mandou foto, já escreveu bastante. Josi, comemora. Mesmo com... não tá completinho, mas já tá lá no meu e-mail, já lá para corrigir.
Dani, tá pronto, Dani. A gente não vai mexer e a gente vai finalizar com uma história maravilhosa para que a gente venda muito teu livro. Eu vou te ajudar muito, muito. E mais que tá aqui escrevendo? Alessandra, vamos botar o carrinho. Olha, Alessandra, olha quanto resultado. Reinaldo, eu vi tuas vendas, espiei, parabéns, bombando. Israel, eu não olhei as tuas, mas parabéns, eu sei que tá vendendo. Sibeli, porque eu estava quase falando para você, apaga os áudios, deleta tudo, porque não tá legal. Ela queria desistir, gente, depois de ter pago, depois de ter enviado, depois de estar digitado. Falei, não. Hoje eu dei um chacoalhão na Dani se tivesse perto de mim, essa... Não, eu tô precisando eu dou para meus filhos. Gente, cada um aqui, independentemente do resultado, tem um micro resultado, ou muitos micro resultados. O fato de tu estar aqui neste grupo agora é um micro resultado. Tu tomou ciência. Eu não quero deixar apenas uma herança. Eu quero deixar um legado. Sabe o que eu falei? Eu falei assim, ó, eu tenho 2 filhos, eu vou deixar 5 livros para cada um. Eles me perguntaram, mas mãe, a gente também tem que escrever. O meu filho já escreveu. Meu filho tem 6 anos e já é escritor, gente. Ele já autografou um livro na Feira do Livro em Porto Alegre. Por quê? Porque ele vê a mãe lendo, ele vê a mãe escrevendo, certo? O meu outro filho ama ler, ele tem um cantinho da leitura no quarto dele. Então, o que você está deixando de legado para os teus filhos, para tua família, para os teus amigos, para os teus colegas? Seja mestre nisso, gente. Faça com maestria isso. Eu vou deixar o Israel falar os recadinhos finais. Ó, passei 1 minuto, sou bonita. Ó. E depois a gente vai fazer um exercício. Vai passar um pouquinho, vou botar um louvor, a gente vai fazer um exercício que tem que escrever, tá? E aí, gente, eu quero ver todo mundo hoje postando lá os seus micro resultados. Porque se a gente não comemorar os micro resultados, quando a gente estiver com o nosso livro pronto, a gente não vai comemorar. Quando a gente estiver com 10 vendas, a gente vai achar que é só 10 vendas. Hoje eu escutei isso de uma pessoa, eu queria, olha, se eu tivesse perto. Até ontem não tinha nada e hoje tem mais 10, 15 vendas. Cara, como que tu pode ser ingrata assim contigo mesma? No baita bloqueio. Não pode, gente. Tem que romper isso. Vocês são muito maiores que isso. E o dom de escrever é um dos dons que Deus te deu. Tem muita coisa por vir ainda. Tá bom? Mônica, se você começar a pergunta, comece já com como. Vamos ser sucintos agora, tudo bem? Como, né? Bonitinho. Eu, como não tinha ideia, é uma opinião que eu vou dar aqui que me ajudou muito ontem, baseada na conversa que teve. Como eu não tinha nenhuma ideia de como começar o livro, o que eu fiz? Eu escolhi uma área da minha formação, inventei uma parábola, em cima assim, ó, comecei lascar em cima. Isso então, aí, talvez a pessoa está se pensando, como é que eu vou começar? De onde é que eu vou tirar a ideia? Dependendo da formação que você tem acadêmica, procura um assunto ali daquela... O que você estudou lá e pode trabalhar na parte espiritual. Foi isso que eu comecei a fazer. Aí começou a coisa andar, entendeu? E vai fluir naturalmente, parabéns. Excelente dica, Mônica. Você vai entender tudo que eu tô te falando agora. Tô doidinha para ler já. É verdade. Espera um pouco, espera até o final do mês. Não, que final do mês agora? Eu quero amanhã, Mônica. Não. Calma, mulher. Tem final do mês, não. Brincar, se Deus permitir, né? É capaz de passar de 100 folhas. Olha. Ou mais. Se Deus permitir, né? Me dá ideia. Legal. Moniquinha, vamos lá. Vamos passar os recados agora. Gente, uma coisa importante, tá bom? Nós falamos dos livros. Além dos livros, tá? Mais do que os livros, nós também temos um outro processo, que é um processo de transformar aquelas pessoas que muitas vezes nunca se imaginaram fazendo algo brilhante, fazendo algo incrível, em mentores. Eu costumo fazer a seguinte matemática. No Brasil, né, nós temos aproximadamente 211 milhões de pessoas. Imagina que metade do Brasil tenha o mesmo conhecimento que você, tem esse conhecimento especial que você tem. Tá, metade do Brasil, 100 milhões de pessoas, 105 milhões de pessoas. Isso sobra outros 105 milhões para você ensinar. Sobram outros 105 milhões que têm interesse em aprender aquilo que você sabe.
Ou seja, independente do que você saiba, existem pessoas que precisam e que querem aprender. Então, antes de fazer o exercício, eu quero passar esse recado muito importante. Qual é? Sobre a nossa mentoria Checkmate. A nossa mentoria Checkmate é uma mentoria que ela vai começar, ela tem início dia 20 de setembro. E por que você está antecipando agora? Eu estou antecipando para o bem de vocês. E eu já explico por quê. Eu estou falando dela desde já para o bem de todos. Já temos pessoas entrando, tá? Já tem pessoas aí pedindo, segura minha vaga, porque são apenas 30 vagas. Então, chegou na 30ª, sinto muito, vai ficar na fila de espera. Então, como que é essa mentoria Checkmate? Eu estou mostrando aqui o nosso site, tá? O site da Selminha. A Selma é quem dá essa mentoria. Primeiramente, é importante entender, é um projeto dado por Deus, colocado por Deus no coração dela, para ajudar aquelas pessoas que não têm resultado no digital. Israel, mas todo mundo promete isso. Uma coisa eu vou falar, tem gente grande entrando em contato no direct da Selma, tá? Falando, para de ensinar o que você está ensinando, você está passando tudo. Por quê? Porque eles acham que vão ficar sem ter para quem passar os cursos dele, porque a Selma está ensinando tudo. Ela está ensinando como você simplifica o processo. Existe uma lei chamada Lei de Pareto, vocês podem olhar depois na internet, que é a Lei 80-20, na qual você, com 20% de esforço, você consegue 80% de resultado. O que a Selma faz? Ela pega, em vez de 20% de esforço, você usa 100% de esforço naqueles 20% que geram 80% de resultado. Dessa forma, você amplifica muito mais o seu resultado. Então, às vezes, em 20% do processo é que você tem 80% de resultado. Se você se dedicar 100% nesses 20% do processo, seu resultado vai ser muito maior. É simples e fácil, tá? Mas é importante ter alguém que pegue na sua mão, para ensinar quais são esses 20% que geram 80% do resultado. Qual é o 20% do processo que gera 80% do resultado. Por isso, ela criou o Checkmate, tá certo? Então, como está escrito, a mentoria Checkmate não é mais um curso para você gastar seu tempo e dinheiro, mas é o verdadeiro checklist, onde você faz o processo e no final já está vendendo. Tudo que você precisa saber para startar o seu produto ou serviço no digital, né? E ela vai revelar para você exatamente como ela fez para faturar R$10.000 em 7 dias. Sem evento, sem festa e sem tráfego pago. Ela fez tudo isso no orgânico. Então, esse é o ponto principal, tá certo? Aqui temos alguns depoimentos, eu vou colocar um deles, só para vocês verem. Para não acharem que é depoimento fake. Então, essa daqui, durante uma aula, ela fez esse depoimento e nos autorizou a colocar aqui no site. Então, eu quero que vocês vejam, porque ela fez não só isso, mas ela também fechou outros serviços com a equipe da Selma, para vocês verem como ela se apaixonou pelo propósito e ela sabe que tudo isso é investimento na vida e na carreira no digital. Eu super indico assim, de olhos fechados. Eu, assim, começando agora no digital, aquele tanto de dúvidas, você tem noção, eu tô cansada de comprar tantos cursos, comprei, assim, vários e vários cursos relacionados ao digital, a tráfego, vários cursos que eu tenho. Estava realmente cansada, porque você começa a fazer o curso, você não tem um suporte que consiga ali te dar aquele apoio. Responde uma dúvida ali no chat e acabou, você continua com um tanto de dúvida, você não tem assim, aquele contato com uma pessoa que realmente fez acontecer. Às vezes você consegue conectar com um colega que está junto ali na mesma turma, mas não é aquele suporte mesmo de alguém que já viveu, alguém que sabe realmente de todo o processo. E assim, eu passei as minhas redes sociais para o gerenciamento da equipe da Selma, fiquei muito feliz. O engajamento aumentou bastante, já aumentou a quantidade de seguidores, o posicionamento, já teve assim, vários directs, pessoa no meu WhatsApp, poxa, estou muito feliz com o seu posicionamento, você mudou muito esses dias. Então, assim, a Selma é super acessível, a equipe dela, o Israel, a Cibele, eu super indico. De todas essas outras, participei de outras mentorias, participei de vários cursos, era um curso atrás do outro, estava tendo já obesidade de informação, mas ninguém para pegar realmente na mão, igual a equipe do Checkmate está fazendo. Então, assim, eu super indico, e tudo que a equipe da Selma tinha prometido foi muito mais além. Aquela questão de conteúdo, saber o que vai trazer mais engajamento ali, mais curtida, mais comentário das pessoas. Toda hora que eu entro no meu
das minhas redes sociais, tem notificação lá, e antes não era assim. Esse é só um dos pontos, tá? Tem outros depoimentos aqui, depois podem entrar no site, vocês vão conhecer bastante, tá? Então, é uma metodologia que a Selma desenvolveu para ajudar. Israel, seu objetivo aqui está sendo vender? O que você quer é vender? Não, não é vender. Se fosse para vender, se fosse para ganhar dinheiro, se o objetivo principal fosse ganhar dinheiro, a mentoria seria vendida pelo preço que ela vale, o preço que a Selma já fazia antes mesmo de começar com esse processo, tá? Que era de R$5.000. Essa mentoria custa R$5.000 e não tem dificuldade nenhuma de vender por R$5.000. Então, ela fez realmente para ajudar o pessoal que está entrando no projeto, tanto o projeto de livros quanto o projeto do PLD. O pessoal que está no PLD está com dificuldade de tocar o seu projeto. Por isso, ela fez essa mentoria. Então, o que tem? Tem como você aprende a descobrir o seu cliente ideal, a diferença entre mentor, coach, consultor, lançamento em 7 dias, que é você começar o projeto, montar o produto, fazer a chamada e já abrir o carrinho no 7º dia, o modo de divulgar do jeito certo, como evitar os principais erros. Então, quem está começando com mentoria normalmente comete erros, ela ensina como você faz para evitá-los. Inclusive, para quem já está no Checkmate, teve essa aula hoje, né? Nós aprendemos a evitar esses erros, como colocar o preço certo da sua mentoria, então como você começa e como você vai amplificando o valor da sua mentoria, porque a tendência é você ganhar autoridade e ir ficando mais caro, é uma consequência, tá bom? Conforme você ganha autoridade, o seu processo vai ficando mais caro, então é para te ajudar também, tá? Além dos bônus, gente, bônus. 180 sugestões de posts estratégicos, calendário anual de conteúdo, Destrave Seu Primeiro Milhão. Esse Destrave Seu Primeiro Milhão é sensacional. Era uma mentoria que ela dava, ela cobrava R$1.997 por pessoa. Tá? Enfim, se você pegar todos os bônus, tá? Dá mais de R$6.500 só de bônus. Tá? Então, isso é para quem vai entrar no dia 20 de setembro. Agora, nesse instante, não dá mais. Então, para quem vai entrar dia 20 de setembro, tá? R$1.197 de graça, é 1/5 do valor que isso vale, tá? 1/5. Por que ela está fazendo por esse preço? Para ajudar mesmo, tá? Para ajudar mesmo. O objetivo dela é transformar as pessoas em mentores, destravar de verdade no digital. Ela pega pela mão e faz você fazer. Aliás, como eu costumo dizer, ela pega pela mão e ela pega no pé, porque se você não fizer, ela pega no pé mesmo para colocar em prática aquilo que precisa ser feito. O pessoal que está na mentoria sabe. Ela pega no pé, ela dá bronca, mas ela faz acontecer. Quem nunca viu isso no digital, ela é diferente. E por isso que eu faço questão de falar dela, falar desse processo, assim, voluntariamente. Porque eu faço parte e eu estou vendo a minha vida transformar. Eu estou vendo a minha mentoria ser vista. As pessoas falarem, Israel, eu quero conversar com você, eu preciso conversar com você. A minha autoridade mudou. A minha autoridade, meu posicionamento, tudo graças a ela. Então, eu devo muito a ela. Tá? E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu sei o quão grato, e Deus é testemunha do quão grato meu coração é por essa mulher e por essa mentoria. Tá? Então, fica aqui para vocês. Vocês podem entrar pelo site ou entrar em contato comigo. Tá? Entrando em contato comigo, eu explico para vocês como funciona. Por que eu estou falando que eu estou falando desde já, que eu estou explicando sobre a mentoria desde já para o bem de vocês? Porque agora, domingo, dia 29, às 23h59, encerra-se o primeiro lote, ou seja, quem entrar depois, quem entrar a partir do dia 30, vai entrar a partir do segundo lote. Tá? Já vai ter esperado o primeiro lote e vai entrar a partir do segundo lote. Não tem choro, não tem vela, não adianta reclamar. É o combinado e é honrar, manter esse compromisso, é honrar aqueles que já entraram. Tá certo? Então, estamos aí com tempo escasso para o primeiro lote. Então, conversem comigo, nós sempre procuramos facilitar o máximo para ajudar as pessoas que vão entrar na mentoria. Tá bom? Então, foquem aí, garanto que tem muita coisa para vocês aprenderem. Israel, eu sou aluna, veja bem, Israel é aluno, Cibele é aluna, deixa eu ver quem mais aqui. A Dani Ceruti é aluna. Quem mais aqui na sala? Alessandra, aluna. Isaías está aqui, aluno. Quem mais? Ana e Miguel também são alunos. Tamanho divisor de águas que foi na nossa vida, viu? Fica a dica. Exatamente. Então, gente, a questão principal, tá? Eu sei que às vezes as pessoas pensam, não, o objetivo deles é vender.
o objetivo deles é dinheiro, não. O objetivo é transformar a vida das pessoas que muitas vezes nunca se imaginaram ganhando aí 300, 400 reais por 1 hora de trabalho. Depois transformando isso em R$ 1.000 por 1 hora de trabalho, que é 1 hora você ali passando o seu conhecimento, passando os seus valores para a pessoa, passando o seu propósito de vida para cada pessoa. Então, esse é um diferencial. Se você nunca se imaginou assim, vamos quebrar esse bloqueio de escassez. A gente quebra esse bloqueio de escassez e vamos começar a pensar grande, pensar alto. Tá? Deus ele chama você para ser águia, não andorinha. E andorinha não acompanha voo de águia. Tá certo? Então, vem com a gente, conversa, nós vamos procurar ajudar você a entrar sim nessa mentoria e destravar completamente no digital. Beleza? Então, seria isso. Vamos para o nosso exercício e fica à vontade. Ah, foi rápido, ó. Feche seus olhinhos agora e a gente vai fazer um exercício sobre bloqueios. Eu quero que nesse momento agora, tudo aquilo que a gente conversou, o bloqueio da procrastinação, o bloqueio da rejeição, todos os bloqueios que vierem na tua mente agora de crítica, de aprendizagem. Quais são aqueles bloqueios que te vêm à memória nesse momento? Talvez seja com seu pai, talvez seja com o professor, talvez seja com um tio, com uma babá, talvez seja um chefe, talvez seja na sua casa. Eu não sei qual foi o bloqueio que mais impactou na tua vida e que talvez esteja te prendendo nesse momento. Eu quero te dizer sobre a aprendizagem que você é capaz de escrever o seu livro, de ser o melhor naquilo que Deus prometeu que você seria. Quero te dizer que você é imagem e semelhança do Senhor, do Criador. Então, não há mais bloqueio de autoimagem. Quero te dizer que você é a pessoa mais criativa que existe na Terra. Você não tem bloqueio criativo. Quero te dizer que não existe bloqueio de inferioridade para quem é filho do rei. Você vai se assentar ao lado dele. Bloqueio de críticas, você vai dar risada daquelas críticas que não cabem a você. Quando uma pessoa ela te critica, ela está falando sobre ela e não sobre você. Bloqueio de culpa, você não é culpado de nada, você é livre. Sinta-se livre agora de toda e qualquer culpa. Você não tem mais depressão, você não sofre mais de ansiedade, você nasceu livre, é filho do Criador. É dono do ouro e da prata desta geração, desta terra. Você é solo fértil, você não é mais escasso, você não tem mais isso. Se imagine agora jogando todos esses bloqueios e todo esse lixo dentro de um rio. E as águas desse rio vão levar todo esse lixo que estava dentro de você. Não existe mais lixo. Agora a água está limpinha, translúcida. O teu copo está super cheio agora. E esse copo cheio você vai dividir com muitas pessoas que elas têm sede. Sede de tudo aquilo que Deus ele te entregou nas tuas mãos. E cabe a você decidir agora, largar tudo para trás. Você não olha mais para trás a partir de agora. Você simplesmente pega essas garrafas de água, esses copos de água. O lixo já foi embora. Você está bebendo diretamente da fonte. O seu copo, ele está água limpinha, limpinha. Dentro de você, limpinho. Já não tem mais lixo. Já não tem mais nada de ruim ali dentro. Já foi curado. Já foi sarado, já está cicatrizado. Então, agora Deus te fala, meu filho, não beba toda essa água, divida. Divida o seu conhecimento, divida os teus dons, divida isso. Ressignifique todo momento que algum bloqueio vier na sua mente, meu filho. Lembra, você vai se assentar ao meu lado, vai se assentar na minha mesa. Você é filho do Criador, filho do Rei dos Reis, filha amada do Pai, vai ser mimada, vai ser pega no colo. E assim você é. Não tem mais bloqueio. Nesta noite acabou o bloqueio.
Você ressignificou tudo aquilo que te impedia de avançar. Não tem mais isso, não tem mais bloqueio. Agora você pode sorrir livremente, mesmo que seu sorriso seja imperfeito. Você pode ser livre para adorar, para cantar, para brincar, para se expressar, para ser criativo. E se algo der errado, tudo bem, você aprendeu com aquilo, você não vai falhar, você não vai errar novamente. Você está aqui para aprender. E aprendeu, ok. Qual é a sua missão? É dividir o seu conhecimento a mais pessoas. É por isso que você está aqui. Então, agora, não se esqueça. É isso que você vai fazer com o seu livro. Você termina o seu livro e você divide ele com muitas pessoas. E essa mensagem, ela leva cura, amor, carinho, esperança, uma mensagem de vida, muito aprendizagem. Sabe por quê? Porque você é capaz de tudo isso. E isso e muito, muito mais. E é o próprio Deus que está falando no teu coração. Não é a Cibele, não é Israel, não é ninguém, não. E é com amor que ele te envolve nos braços dele. É com amor que ele vai fazer você cumprir todas as tarefas. É com amor que ele te diz, meu filho, minha filha, você é capaz. E você vai ver que isso é só o começo. Você talvez está dirigindo o carro e não está vendo toda a trajetória, toda a estrada. Mas você está com o farol ligado agora. E você está indo pela fé, andando nesse carro. Mas sabendo que o seu carro, ele está na companhia do Espírito Santo. Então, você vai tranquilamente. Você não precisa ver o final do caminho. Você sabe quem está com você. Você sabe qual é o resultado que você vai ter. Então, confia naquele que te confiou a vida, que te confiou os teus dons, que te confiou tudo que você tem aí, toda a tua bagagem, que ela vai servir de inspiração para muitas pessoas. E é nessa unção, meus queridos, que eu quero que vocês abram seus olhos e entendam que isso é ressignificar. Isso é ressignificar. Se você quiser escrever quais são os bloqueios, amassar agora o papel, faça isso depois. Se você quiser mentalizar, continuar mentalizando depois da nossa aula, quais são os bloqueios que vierem na tua mente, jogue no rio. Jogue no rio, porque Deus ele vai te lavar por completo, por inteiro. E ele vai fazer o teu livro chegar até pessoas que precisam chegar. Ele vai fazer a tua mensagem, ele vai te inspirar. E ele mesmo vai fazer a obra em ti. Deus vai fazer. E ele vai te usar como improvável. Ele não quer que você seja o capacitado. Não. Ele quer você do jeitinho que você é. Então, eu desejo que você escreva nessa noite o que vier no teu coração. Escreve, deixa fluir. Porque vai fluir rios de águas vivas na tua história. E é ela mesma, a tua história, que vai salvar muitas vidas. E como Israel disse, vai salvar 100 milhões de pessoas. Amém? Então, que você possa escrever, gente, nessa noite. Deixa eu tirar a música aqui, peraí. Que você possa escrever nessa noite, que você possa romper isso. Deixar de lado toda a procrastinação, deixar de lado tudo aquilo que te impede de romper, tá bom? E eu estou aqui, eu durmo tarde, eu estou à disposição, eu acordo cedo, às vezes nem tanto, mas eu quero que a gente possa juntos aí dar um belo testemunho, agradar os nossos mentores, Elisângela, Pablo e principalmente a Selma, que tem dado a vida por nós, tem dado o sangue dela por nós, tem orado e jejuado pela nossa vida. Eu quero que a gente possa honrar a Deus. Espera um pouquinho. Tá bom? E é assim que a gente vai encerrar nossa aula, nesse clima. Eu desejo que você tenha uma boa noite, que Deus te abençoe, te guarde e que você pegue papel e caneta na mão e escreva, gente. Ou digite, mas se inspire. Liga um louvor, fica quietinho, deixa fluir. Obrigada. O meu filho apagou a luz aqui. Deus abençoe a sua vida, tá bom? A aula tá gravada. Obrigada. Qualquer coisa, peçam para Israel. Boa noite a todos.
inteiramente à disposição, tá bom? Deus abençoe. Mãe, pode me dar um? Posso. E não Israel, quer dar esquece da minha minhoca. Não. Então, gente, vamos tirar um print? Vamos tirar um print? Vamos tirar um Sim, print? peraí. Eu tenho que tirar um print. Acende a luz pra mãe. É um minutinho. Peraí, gente. Vou fazer uma luz do celular aqui, que ele apagou a luz do quarto aqui. Não, peraí. Gente, criança, independente do que faça, está desculpada, viu? Vamos lá. Gente, tem muita gente com a câmera bloqueada. Tudo bem, tem um outro que não pode liberar. Mas se você puder, libera, aparece um pouquinho, mostra o rostinho. Lembra, quem não é visto não é lembrado. Então, mostra seu rosto. Aí, que bonito. Todo mundo aí. Vamos lá. Pelo menos mais uma pessoa. Mais um só. Mais um rostinho só. Vai só mais um. Vamos lá, então. 3, 2, 1, show! Aê! Estou postando nos 2 grupos de livro, tá bom? Muito obrigada pela sua presença e Deus abençoe. Selma, quer falar alguma coisa? Amém. Só quero agradecer. Muito obrigada a todos. Gratidão pela presença de cada um. E eu quero deixar aqui meus sinceros votos de agradecimento pela fidelidade de vocês. Amém. E se vocês colocarem esse movimento na frequência da vida de vocês, com toda certeza, vai viver algo transbordante que vocês nunca viram. Esse é o momento de nós vivermos juntos e viver em unidade. Porque a Bíblia diz, quando nós vivemos em unidade, temos uma vida de transbordo sobrenatural. Então, Jesus ensinou a viver em unidade. Jesus ensinou os discípulos a viver em unidade. E cada um tinha uma vida, cada um tinha um propósito, cada um tinha uma maneira de viver, e o Senhor trouxe para perto de todos e viver uma só frequência. E é isso que nós temos que viver aqui, nessa oportunidade desse livro. Quero convidar você a fazer parte da Editora Soares. Nós vamos fazer inauguração em São Paulo, em Alphaville. Você será nosso convidado para estar indo conosco, participar de um grande movimento que vai ser um culto de agradecimento a Deus pela editora, pelo nascimento desse bebê. Esse bebê que vai nascer ainda está no ventre e vai nascer em São Paulo de maneira extraordinária. Eu convido você a vir fazer parte desse grande movimento que será o mês que vem, em setembro. Esteja convidado. Vamos abrir um link para convidar você, para você participar desse movimento que vai acontecer a partir do dia 26 de setembro. Ok? Deus abençoe a todos. E você que quer fazer o livro, procure aí Cibele, procure também os nossos parceiros que estão aí, assistentes. Temos aí também a nossa Daniele Ceruti. Ela é a minha assistente. Vocês podem procurar ela para poder saber como é que funciona. E ela pode direcionar vocês para a Cibele. Procure a Daniele Ceruti, que também é minha assistente, está aí. Além dela, também eu tenho o Israel, que é o meu braço direito, está sempre aí, abordando, conversando, tirando suas dúvidas. Fique à vontade. Vocês estão aqui para poder fazer perguntas e também fazer aquilo que vocês ainda nunca fizeram e ter a grande experiência da vida de vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. E venha fazer parte todos os dias. Traz mais um. Amém? Beijão. Amém. Beijo. Até mais. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal. Boa noite, gente. Pessoal do Checkmate, fique esperto. Daqui a pouco chega o link, hein? Boa noite. Ana, mandou os e-books, Ana? Não? Oi? Tô fechando, tô fechando. Vamos aproveitando. Tô fechando. Não. Depois vocês conversam no Não. WhatsApp. Vocês se chamam no WhatsApp.